Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai trazer novamente o RURA 11 em caráter extraordinário. Não é a leitura do relatório do mês de outubro, que provavelmente vai sair em breve, mas sim a gente vai trazer um relatório extraordinário que o fundo trouxe no mês de outubro e também esse fato relevante aqui que é muito importante para o fundo. Então, para começo de história, a gente vê que nesse fato relevante, a gestora fala o seguinte: em decorrência, a constituição de reserva de caixa, bem como a aplicação de PDD em dois ativos que compõem a carteira do fundo, o CRA Concettine e o CRA Portal Agro, conforme consta no comunicado ao mercado no dia 2 de outubro. No dia 2 de outubro ele fez esse comunicado ao mercado, que ele citou também no relatório do mês de setembro. A gente até trouxe para vocês sobre essa PDD, ou seja, provisão de devedores duvidosos que o fundo iria lançar em relação à CRA do Concettine e à CRA do Portal Agro. Isso ele lançou no dia 2. No dia 29 de outubro, ele lançou esse fato relevante, dizendo que a gestora comunicava que na próxima distribuição de rendimentos, que iria acontecer no 5º dia útil de novembro, que normalmente é anunciado no último dia útil do mês, dia 31 de outubro, que foi anunciado, conforme o regulamento, haveria uma redução de aproximadamente 30% a 40% dos rendimentos pagos em comparação aos montantes distribuídos nos últimos meses. Nos últimos meses, o fundo estava pagando na faixa de 10 centavos. Então, ele já estava dizendo, nesse fato relevante do dia 29, que no dia 31, basicamente, seria anunciado esse novo rendimento do mês de novembro, que ia ser pago no 5º dia útil de novembro, com redução de 30% a 40%. Ou seja, o fundo iria pagar entre 6 a 7 centavos, porque o rendimento dele médio estava mais ou menos nessa faixa de 10 centavos. Essa redução se estenderá temporariamente para as distribuições de rendimento dos próximos meses. Pronto, teve primeiro esse comunicado ao mercado no dia 2 de outubro e teve esse fato relevante no dia 29 de outubro. A gente vai olhar agora como isso impactou a cota de mercado do fundo. Vamos lá. Para começo de história, mais ou menos dia 18 de setembro, teve aquela grande bomba, a bomba atômica no segmento dos fiagros, do calote da AgroGalaxy, que impactou o mercado como um todo. Mas se você olhar para a cotação do RURA 11, ele não foi impactado. Basicamente, você vê que ele chegou a cair um pouquinho, mas muito pouco, subiu de novo, depois caiu mais um pouquinho e no dia 27 já estava custando quase R$ 9,90. Só que saiu esse comunicado ao mercado no dia 2 de outubro. Vamos lá. No dia 2 de outubro o fundo caiu para R$ 9,00. Você vê que na data do último anúncio estava R$ 9,75. No dia 2 já tinha caído para 9. O que aconteceu com esse comunicado? Ele chegou até a subir um pouquinho nos próximos dias, chegou até 9,20, mas depois começou a cair. Chegou aqui no dia 24 de outubro a apenas R$ 8,15, com certeza já por causa dessas PDDs, desse aviso das PDDs. E você vê que no dia 29 ele estava custando R$ 8,45. Aí teve aquele fato relevante e aí a cotação despencou para 7,22. Ou seja, muita gente que sabia que o fundo iria pagar entre 6 e 7 centavos caiu fora do fundo. Tinha lido esse fato relevante e não queria receber de 6 a 7 centavos por mês durante os próximos meses. Não é só nesse mês de novembro. A previsão é que seja durante os próximos meses. A gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho no relatório que ele soltou, extraordinário, só falando sobre essa PDD. Então muita gente saiu do fundo. Eu acho que também tem muita gente que tá tipo especulando. Ele sabe que o fundo vai voltar a ter bons rendimentos depois de alguns meses, mas aí ele preferiu sair do fundo, vender, nem que fosse com essa perda aqui grande. Digamos que ele tinha comprado por aqui e vendeu aqui, ele perdeu 14%, mas ele sabia que o fundo ia cair mais ainda. Aí ele preferiu vender as cotas dele para comprar quando a cota tivesse mais descontada ainda. E se ele fez isso mesmo pensando nisso, já viu que caiu foi muito aqui. Pode ser que já tenha tentado comprar nessa faixa de 7,22. Você vê que ele até conseguiu dar uma recuperaçãozinha no dia 1º. Subiu para 7,48. Já subiu cerca de 25 centavos. Mas ainda continua muito descontado. Você vê que o P sobre VP dele está a 0,75. Ele está com 25% de desconto no momento. E você vê que o fundo pagou apenas 6 centavos. Como ele tinha prometido, ia pagar entre 6 e 7. Pagou exatamente o mínimo possível. 6 centavos. E baseado nessa cotação baixíssima de 7,22. Não foi baseado na cotação normal, por exemplo, como 9,85 no mês anterior. Mesmo assim, ele distribuiu um yield do mês de apenas 0,83. Que é um yield ridículo para um fundo middle risk. Eu sempre
sempre falo, um fundo middle risk tem que pagar entre 0,95 e 1,05 ao mês para compensar o risco. E ele pagou apenas 0,83. No mês passado ele pagou o yield que eu acho justo para um fundo middle risk. E aqui não. Aqui ele pagou bem abaixo e olha que era baseado nessa cota de mercado baixíssima. Se a gente considerasse uma cota de mercado num preço normal, num patamar normal, como esse aí de 9,85, vamos ver. A pessoa teria um retorno de apenas 0,60 ao mês. Ridículo. E muita gente estava com um preço médio nessa faixa de 9,85 com certeza. Bem próximo do valor patrimonial normal do fundo, que é acima de R$10. Ou seja, muita gente ficou com um yield on cost bem ruim por causa desse problema. E um yield do mês péssimo, né? Vamos lá agora mostrar o que é que o fundo está falando sobre os próximos pagamentos. Tá aqui, ele lançou tipo um relatório gerencial do mês de outubro, versão extraordinária, só para comentar sobre essa questão dos fatos relevantes e o que vai acontecer com os rendimentos nos próximos meses. Obviamente eu não marquei tudo, vamos pegar as partes mais interessantes e mais importantes, fazer tipo um resumão para vocês. Seguindo nossas práticas de transparência na gestão do Rura 11, eu acho que isso aí foi uma piada. Só pode ter sido uma piada. Como é que o fundo tem a cara de pau de dizer, seguindo nossas práticas de transparência, um fundo que até o mês passado a carteira dele a gente não sabia quem eram os devedores? Só pode ser piada. Eu considero isso uma piada. Deve ser uma piada, o cara quis fazer uma brincadeira com a gente. Aí ele disse que divulgaram um fato relevante dia 29 de outubro, que a gente acabou de ler, sobre os rendimentos do Rura 11. Aí eles vêm nesse relatório, tipo, detalhar o que aconteceu. Então eles falam que o fundo atualmente conta com 61 devedores e tem 4 créditos que geram preocupação na gestão. Aí você vai dizer 4, mas não eram 2, era do Concertino, Portal Agro, é porque tem mais 2. Por incrível que pareça, tem mais 2. Então, depois desse relatório gerencial, eu acho que pode ser que tenha mais gente que saia do fundo e a cota caia mais ainda. Mas vamos lá, a gente chega lá daqui a pouco. Esses 4 devedores somam um total de dívida com o fundo de 110 milhões apenas. O fundo é gigante, o fundo tem 1 bilhão e 600 na carteira. Então, isso é equivalente a apenas 6,9% do patrimônio líquido. Comparando, por exemplo, com o Vigia. O Vigia tinha um problema na carteira, mas o Vigia, por exemplo, em nenhum momento ele chegou a fazer PDD. Nunca fez PDD. Então, por isso, nunca teve esse problema de pagar muito menos porque ele fez um PDD, considerando que já ia perder o dinheiro da Languiru. Se tivesse feito, ia ser um impacto muito maior do que esses 4 devedores aqui da carteira do Rura 11, que totalizam apenas 7%. A Languiru lá no Vigia equivalia mais ou menos a uns 10% do patrimônio líquido do fundo naquela época que deu problema no ano passado. Aí ele fala que a valor de mercado, e ele considerando 7,26 no dia 31 de outubro, existia um desconto entre a cota patrimonial e a cota de mercado de aproximadamente 435 milhões. Ele está querendo, tipo, justificar, não fazer nenhum sentido o fundo ter perdido tanto valor de mercado, considerando que o problema que ele possuía na carteira era apenas 110 milhões. Aí ele fala o seguinte, eles dizem que acharam relevante responder às 2 principais perguntas que eles têm recebido. Primeiro, por quanto tempo o rendimento será reduzido? E segundo, por qual razão o rendimento do Rura 11 tem uma redução entre 30% a 40% se apenas 4,3% da carteira tem alguma questão de crédito e outros 2,6% estão em watchlist? Watchlist seria tipo lista de observação, que são esses 2 que eles não citam aqui, eles vão comentar. É um valor pequeno, apenas 2,6% do patrimônio líquido. Então agora a gente vai ver as respostas dele. Primeira resposta, por quanto tempo o rendimento será reduzido? Essa redução de 30% a 40% será temporária, durante o último trimestre de 2024, 3 meses a partir de outubro. A gente sabe que esse rendimento que ele anunciou no final de outubro é pago em novembro. Então ele está falando dos rendimentos que vão ser pagos em novembro, dezembro e janeiro. Esses 3 meses, com a perspectiva de voltar gradativamente aos patamares distribuídos até setembro, ou seja, na faixa de 10 centavos, a partir do próximo ano, ou seja, do dividendo que vai ser anunciado no final de janeiro para ser pago em fevereiro. Mas ele dá a entender que não vai voltar integralmente, é voltar gradativamente, ou seja, por exemplo, ele pode pagar 7, 8 centavos. E eu não vou detalhar mais isso porque ele vai mostrar a perspectiva do fundo em relação a isso. Ele vai mostrar. Então eu não vou nem ficar citando situações possíveis. Ele mostrou 3 quadros diferentes e a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Segunda resposta. Pela forma contábil dos fiagros, ele fala como se todos os fiagros fizessem isso, mas não é verdade. Como eu falei, o caso do Vigia não fez isso. Por exemplo, o AZQ11 também não faz isso. O AZQ11, por exemplo, ele retira o valor da carteira, faz uma queda no valor patrimonial, mas continua pagando os valores que ele está recebendo, as receitas dele, sem fazer PDD, porque o problema é que a PDD entra como uma despesa do mês, e aí
ela diminui o lucro. Como diminui o lucro, o que acontece? Diminui os rendimentos. Basicamente é isso. Então não é em todos os fiagros que acontece isso que ele fez agora, essa PDD. A gente está vendo basicamente ter acontecido agora aqui no RURA 11, tinha acontecido no CPTR 11, que vai passar vários meses sem pagar, até porque o CPTR 11, o valor, o impacto na carteira dele foi muito maior. E quem está fazendo isso também, que a gente vai ver em vídeo futuro, mas em breve, foi o XPCA, mas não são todos. Aí ele fala que a forma contábil dos fiagros de fazer uma provisão para eventuais perdas afeta o lucro. Esse lucro que é passível de distribuição. No caso, essa provisão, ela equivale a 18,3 milhões. Ele está falando, no caso, só do Consentini e do Portal Agro, pessoal. Só nesses dois. Só que o fundo gera um lucro líquido contábil por mês, em média, de 17 milhões. Ou seja, se eles resolvessem passar um mês sem pagar nada, zerar, como o CPTR fez, no mês seguinte eles já começariam a pagar praticamente normal. Mas eles preferiram continuar distribuindo, que é que a gente observou. Eles reduziram, mas continuaram distribuindo, diferentemente do que o CPTR fez. Aí eu fiz até umas continhas aqui, ó. 40% de redução nesse lucro, que seria distribuído, no caso, equivale a 6,8 milhões. Em 3 meses, basicamente, o fundo deixa de pagar 20,4 milhões. Ou seja, cobre esses 18,3 milhões e ainda faz uma reserva adicional de 2,1 milhões. Eu até tinha achado estranho esses valores, porque ele tinha falado que reduzindo o valor médio em 4 meses, 3 meses são suficientes para zerar o prejuízo, mas tinha sobra. E aí eles falam, e para fazer uma pequena reserva adicional. Então, basicamente é isso. Eles falavam 30% a 40%, não sei porquê, mas eles estão reduzindo em 40%. Dá para pagar, entre aspas, toda essa provisão que eles estão fazendo de PDD e ainda sobrar um trocado para eles colocarem em reserva. Aí eles citam aqui essa questão do valor que o Consentini deve ao fundo, que é cerca de 54 milhões, 3,3% patrimônio líquido. E eles estão fazendo uma provisão de apenas 20%. Ou seja, eles estão fazendo uma provisão bem pequena, digamos assim, em relação à dívida do Consentini. Já do Portal Agro, eles estão fazendo uma provisão bem maior, só que é em cima de 15 milhões. Então eu fiz as contas aqui. Esses 20% equivale a 10,78 milhões, praticamente 10,8 milhões em relação à dívida do Consentini. Já em relação ao do Portal Agro é 7,75 milhões, totalizando 18 milhões e meio, apesar deles dizerem que é apenas 18,3 milhões. Mas nas minhas contas, baseado nesses valores que eles passaram pra gente, a provisão é até maior. A provisão deveria ser de 18 milhões e meio. É como eles estivessem desprezando 200 mil. Isso equivale a 1,1% do patrimônio líquido do fundo. O mais interessante é que no mês passado eles deixaram assim a gente bem tranquilo em relação ao Portal Agro, porque eles diziam que não tinha uma relação direta com o Portal Agro, que quem realmente devia ao fundo eram vários produtores que eram clientes do Portal Agro, mas de uma hora para outra eles colocam uma provisão de 50% para o Portal Agro e apenas 20% para o Consentini, que esse aqui entrou em recuperação judicial. Para mim esse é um caso muito mais sério do que esse aqui, mas eles resolveram fazer uma PDD muito mais pesada aqui para o Portal Agro do que para o Consentini. E nesse momento eu gostaria de perguntar para você, você possui o RURA 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição para reduzir o seu PM aproveitando esse momento de baixa? Ou você ficou pé da vida porque ele fez essa PDD e está reduzindo os pagamentos e está querendo agora pular fora do fundo de uma vez e investir em outra coisa? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagros, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva agora mesmo. Não pense mais outra coisa. Já deixa aquele likezão, já largue o likezão. Já comenta aqui e também não esqueça de ativar o sininho. A gente precisa de uma quantidade boa de views para continuar trazendo conteúdos aqui do RURA 11 para vocês. Aí ele fala o seguinte, além daqueles dois devedores acima já comentados, a gestão possui uma watchlist, como eu falei, basicamente é uma lista de observação com outros dois devedores que estão em um monitoramento mais próximo da gestão. Eles estão preocupados com eles dois, porque eles apresentam algum risco futuro de deteriorização de crédito. Eles estão preocupados que eles não paguem. Basicamente é isso. Atualmente eles estão em dias com suas obrigações, pagaram os juros devidos no último mês, e eles dois totalizam 41 milhões de dívida com o fundo, 2,6% do patrimônio líquido do fundo.
eles não citam quais são os nomes desses dois devedores, apesar deles terem falado lá em cima que estão demonstrando com esse relatório a total transparência do fundo, mas eles esconderam quem são esses dois devedores. Mas eles disseram que resolveram não falar os nomes dos dois para preservar a qualidade do crédito e não impactar a potencial bancabilidade dos dois devedores. Agora a gente vai mostrar para vocês as previsões do fundo, o que eles acham que vão fazer nos próximos meses e quanto vão ser os rendimentos nos próximos meses. É isso que a gente vai trazer agora, que ele vai mostrar pra gente. Eles mostram 3 cenários pra gente. O cenário que eles chamam de cenário base. Nesse caso, eles consideram uma PDD adicional em novembro, mais uma PDD. Caso os casos da watchlist tenham alguma deteriorização, ou seja, dê problema naqueles dois da watchlist, eles adicionam uma PDD. Então, aqui eles já tinham adicionado uma PDD. No caso desses dois aqui, dá problema, ele adiciona mais uma PDD. E aí, nesse caso, eles pagariam 6 centavos nesse mês de outubro, que vai ser pago agora em novembro, 6 para novembro, 6 para dezembro, em janeiro iria para 7, em fevereiro para 8, março 9, abril 9, maio 10. Ou seja, só em maio, que vai ser pago em junho, eles voltariam a pagar mais ou menos o que eles pagavam até setembro desse ano, que foi pago em outubro, diga-se de passagem. Isso no caso desses dois que estão na watchlist dele darem algum problema. Cenário mais estressado, que eles não dizem exatamente qual é, mas eles teriam feito essa mesma PDD que eles fizeram agora, 18 milhões, adicionariam uma nova PDD em novembro, mais duas, uma em dezembro de 15 milhões, mais uma em janeiro de 10 milhões. Nesse caso, era 6 centavos, 6 centavos, 6 centavos, lembrando que esse 6 centavos de dezembro é pago em janeiro, aí 5 centavos, 5 centavos, 5 centavos, 5 centavos, ou seja, pioraria ainda os rendimentos de janeiro até abril, 6 centavos em maio e 6 centavos em junho, ou seja, primeiro semestre todinho, que em junho é pago só em julho, pagando péssimo. Isso um cenário estressado, que ele teria que fazer 15 milhões de PDD por causa dos dois problemas lá, e mais 15 milhões e mais 10 milhões, mais 25 milhões de PDD em dezembro e janeiro. E no cenário otimista, ou seja, que teria essa PDD agora, teria também uma PDD em novembro. Você vê que até no cenário mais otimista dele, eles já estão dizendo que vai ter uma PDD em novembro. Basicamente é isso, meus amigos. Então, eles já estão considerando nos 3 cenários possíveis que vai ter uma PDD aqui em novembro, de 15 milhões. Só que aí eles consideram que, contabilmente, pessoal, existe essa possibilidade. Eles fazem uma PDD, mas vê que normalizou o problema, aí eles fazem uma reversão de PDD. A PDD em si, ela entra como uma despesa. Agora, a reversão de PDD entra como uma receita. Aí então o que acontece? Eles, num cenário otimista, começaria a fazer uma reversão da PDD a partir de dezembro, de 5 milhões, depois 7 milhões e meio, depois 10 milhões. Ou seja, retornando aqui cerca de 22 milhões e meio para a carteira do fundo. Dos 33 milhões de PDD, 22 milhões e meio retornaria. Nesse caso, você vê aqui que o fundo pagaria 6 centavos, aí já em dezembro, que é pago em janeiro, 8 centavos, em janeiro já normalizaria, que é o pago em fevereiro, 10 centavos, depois 11 centavos, 11 centavos, 11 centavos, 11 centavos, 11 centavos. Então, esse é o cenário otimista dele. Então, para mim, claramente, eles já estão dizendo que vai ter mais uma PDD no mês que vem. Porque nos 3 cenários já consideraram 15 milhões de PDD. Vocês viram que a dívida com o fundo desses dois devedores é 41 milhões. Então, eles já estão considerando a PDD de cerca de 36% da dívida desses dois devedores com o fundo. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão sem pensar em mais nada. Deixa o like, ativa o sininho e comenta aqui para ajudar a gente a bater a maior quantidade de views. E em breve trazermos, provavelmente na semana que vem, mais uma leitura do relatório do mês de outubro aqui do Hura 11 para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!